E para darmos continuidade, então, ao nosso próximo painel, Audit and Compliance, eu convido novamente o Daniel Teixeira para conduzir esta moderação. Obrigado aí, Alex, mais uma vez. Acho que é muito interessante, né, como você colocou aí, todo o movimento de pessoas aqui interagindo, conversando, mais de 4 mil inscritos, 600 pessoas interagindo a todo momento, mandando as perguntas ali sobre a temática, né, de como o Process Mining tem ajudado, foi colocado pela manhã no sistema de manufatura, na academia, falando agora aqui dentro do sistema de saúde, né, entregando eficiência por meio de uma transparência muito objetiva para a redução de variabilidade e eliminação de desperdícios. E agora a proposta é conversar um pouco mais sobre auditoria e compliance, né, em diversos meios. A gente sabe que hoje essas disciplinas se tornam cada vez mais necessárias, né, para que a gente tenha um sistema, seja de saúde, seja da manufatura, política e assim por diante, para que a gente possa entregar ainda mais valor dentro daquilo que a gente se propõe. E para falar sobre isso, eu vou convidar aqui a professora Flávia Santoro, que é formada em Engenharia de Sistemas e Computação, Engenharia Eletrônica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, atua há 20 anos como professora e pesquisadora de sistemas de informação e ciências da computação, com amplo conhecimento de gestão de processos de negócio, processos intensivos em conhecimento, sistemas colaborativos e aprendizagem baseada em projetos pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Hoje atua como coordenadora geral acadêmica da Intel, Instituto de Tecnologia e Liderança. Flávia, seja muito bem-vinda ao evento. Obrigado mais uma vez. Obrigada. Obrigada, Daniel. Prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Realmente, assim, tenho que, antes de mais nada, parabenizar vocês aí pelo evento, que é muito bom, assim, ver a disseminação, né? Eu acho que esse evento contribui muito com a disseminação dessa prática, né, de mineração de processos aqui no Brasil. Porque eu acho que realmente a gente está falando de presente e futuro, né? Muitas coisas que estão acontecendo aqui, a gente vai ver os resultados daqui a alguns anos, eu acredito. Sem dúvida. Vou convidar aqui os demais também, vou chamar agora Dr. Thales Costa, que é engenheiro formado pela PUC do Rio de Janeiro e doutor em engenharia pela USP. Atua na FAS Consultoria Empresarial em projetos de modelagem de processos de organizações do setor de negócios digitais e com o Instituto Nacional de Tecnologia para automação e caracterização antropométrica de modelos humanos digitais. Dr. Thales, por favor. Dr. Thales, acho que o microfone está mutado, por gentileza. Perdão. Obrigado, Daniel. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Parabéns à Flux pela organização do evento. Realmente foi uma grande surpresa ver o número de inscritos e participantes, bem acima do que eu esperava, né? E eu espero que a gente tenha um bom painel. Com certeza, professor. Vou chamar agora aqui a Franciele Yashsen, que é mestre em tecnologia em saúde, possuindo especializações voltadas à gestão em saúde e auditoria. Também possui formação complementar em inovação, com foco em mineração de processos, jornada do paciente, modelo de remuneração baseado em valor e avaliações de tecnologia em saúde. Franciele, por favor. Boa tarde a todos. Obrigada, Daniel. Muito prazer, professora doutora Flávia, professor doutor Thales. É um prazer estar aqui, que tenhamos um excelente evento. Muito bom, pessoal. Então, até para a gente organizar aqui a discussão, também todo o nosso bate-papo e aprendizado, a gente vai organizar 15 minutos para cada palestrante, tá bom? Vamos começar aqui com a professora doutora Flávia Santoro, falando um pouquinho sobre auditoria em processos administrativos. Vamos entender um pouco quais são os problemas, qual a aplicação prática do Process Mining e quais são os ganhos, né, principalmente dessa disciplina dentro desse processo. Professora Flávia, por favor, pode tomar a palavra. Está mutado, professor. Aí, pronto. Perfeito. Vou compartilhar minha tela, tá? Pronto. Vocês já estão vendo minha tela? Já, perfeitamente.
Ok. Bom, gente, então vamos lá, né? Eu vou falar um pouco sobre auditoria e eu escolhi aqui, eu fiquei pensando sobre o que eu poderia falar para vocês, né? Qual seria a maior contribuição que eu poderia dar aqui no evento, e aí eu resolvi escolher um caso de processos administrativos, mas na área de TI, né? Na área de infraestrutura de TI. E aí é importante, assim, eu vou falar rapidamente, assim, por que eu escolhi esse caso, né? Porque a minha trajetória acadêmica e a minha trajetória profissional, ela foi sendo conduzida, né? E até eu comecei estudando processos de aprendizagem, e aí eu comecei a estudar também sistemas de workflow, BPM, gestão de conhecimento, e finalmente eu cheguei no meu tema, que é o meu tema principal hoje de pesquisa e de trabalho, que é os que a gente chama de processos intensivos em conhecimento. Né? E aí pensando um pouco também sobre como que esses processos estão acontecendo nessa era de transformação digital, né, e as questões éticas que estão envolvidas. Então, por isso que eu achei que esse assunto, esse caso, seria interessante de eu trazer para cá, para discutir com vocês. Bom, o que eu estou falando, assim, é de como é que a gente trabalha, como é que a gente avalia, né, como é que a gente consegue auditar processos que a gente considera não convencionais, né, ou seja, processos que, apesar de serem o dia a dia de determinadas organizações, as métricas que a gente usa tradicionalmente para avaliar esses processos, né, os indicadores como custo, tempo, eles não se aplicam totalmente, né? A gente precisa olhar esses processos de um outro ponto de vista, né? Então, perspectivas como a forma como as pessoas se comunicam, como elas tomam decisão, e a variabilidade desses processos é muito grande, né? Então, como é que a gente usa os métodos tradicionais para trabalhar com esses processos? É muito difícil. Então, a gente tem uma necessidade de definir novas métricas que se relacionem, né, que tenham uma forte conexão com as SLAs das organizações. E aí, nesse caso específico, né, que é o caso de uma empresa de infraestrutura, a gente está falando do processo de gestão de incidentes. Essa empresa ela tem vários contratos, vários tipos de clientes diferentes, e tem... Apesar desse processo, a gente considerar ele como não convencional, ele tem que seguir um nível de acordo de serviço rígido, né? Mas ele exige muitas interações entre os participantes. Então, o que a gente fez? A gente propôs o uso da mineração de processos, mas num contexto um pouco diferente do contexto tradicional que a gente conhece da mineração de processos. A nossa ideia foi olhar os processos onde as pessoas interagem, né? Então, olhar como que as pessoas conversam, como é que é... será que existem padrões de conversação onde a gente consiga entender se as crenças, desejos, intenções, sentimentos do participante podem influenciar a performance dele? Então, essa foi a nossa proposta dentro dessa organização. Então, a gente propôs um método, né, onde a gente começa identificando essas métricas, aí a gente pega o log, mas o log de conversas das pessoas, que está relacionado diretamente com o log de eventos tradicional que a gente conhece. A gente tenta entender, dentro desse log, o que é que as pessoas estão falando, reconhecendo o que a gente chama de atos de falha, a partir dessas mensagens que são trocadas, relaciona esses atos de falha com, será que ele está expressando um desejo, uma crença ou uma intenção? Aí sim a gente aplica a mineração de processos, nesse log. Então, o modelo que a gente vai encontrar não é aquele modelo tradicional de sequência de passos, né, de sequência de atividades, mas sim de uma sequência de troca de atos de fala. Aí a gente tenta identificar padrões e a gente pode finalmente auditar esses indicadores que foram definidos lá no passo 1 e monitorar esses indicadores. Então, rapidamente aqui para vocês, só para vocês entenderem um pouco mais do ponto de vista técnico, né, do que eu estou falando. Então, nesse caso, o que a gente fez? A gente viu que os indicadores de performance, aqueles tradicionais que olham para o passado do comportamento desses processos, eles são tipicamente o quê? O número de tickets abertos, a duração desse ticket, que está relacionado diretamente com a SLA, porque eles têm que cumprir, eles têm que resolver o problema em 72 horas, né, na maioria dos contratos deles, desses que a gente analisou esse log,
E a gente tem um indicador também, que é o chamado indicador LEAD, que é um indicador preditivo. E aí foi aonde a gente atuou dentro dessa organização, né? A gente queria entender assim, será que eu consigo observar a presença de padrões de conversação associadas à duração dos tempos de tickets, que é o indicador tradicional? E aí eu consigo saber assim, vamos dividir esse log em casos que são de curta duração, de média duração e de duração grande, e esses que ultrapassam, né, o valor de 72 horas, então, que são os críticos para a organização, e vamos tentar identificar dentro desses contextos o que está acontecendo, se a gente consegue perceber se a interação entre os participantes, que são técnicos, clientes, gestores, todos eles que interagem no momento que um problema é apresentado. Será que existia? Então, essa foi a nossa proposta. Então, a primeira coisa que a gente tinha que fazer era pegar esse log de conversas e mapear esse log para um formato de um log tradicional. Então, a gente diz assim, ó, sentenças são eventos, as conversas são os traces e os logs são as mensagens, né? Cada mensagem trocada são os eventos do nosso log. Aí a gente aplica um método, né, de processamento de linguagem natural, bem tradicional, e para isso a gente usou um framework específico, e depois a gente pega cada uma daquelas sentenças que a gente identificou e a gente diz assim, isso aqui corresponde a uma crença da pessoa que está emitindo aquele ato de fala, ou isso aqui corresponde a um desejo, a uma intenção. E por que isso é importante, né? Qual é a diferença disso aqui? Porque quando alguém está expressando uma intenção, significa que ele já está agindo, ele já está fazendo alguma coisa. Enquanto que quando ele está expressando crenças e desejos, ele ainda está no momento de entendimento do problema ou de revendo o que ele próprio sabe sobre aquele problema, mas ele ainda não está na direção da solução do problema, né? E os sentimentos também têm a ver com como é que ele está se comportando dentro daquela interação. Então, por isso que é importante para a gente entender assim, o que está acontecendo naquele momento que os participantes estão interagindo. E aí a gente... Dado que a gente conseguiu construir esse log, a gente aplicou duas técnicas de mineração de processos, que foi o Inductive Visual Miner e o Multi-Perspective Process Explorer, para descobrir o processo de conversação. E esse processo de conversação dentro de perspectivas de dados, para a gente poder também entender como é que foi as tomadas de decisão. Então, só para ilustrar aqui, né, não é que vocês vão conseguir ler essa imagem desse modelo que eu estou mostrando, mas isso é uma saída típica de um algoritmo de mineração de processos, de descoberta de processos, mas aqui eu não tenho eventos de atividades, eu tenho essas interações. Então, aqui eu tenho esses atos de falha. E esse modelo aqui, particularmente, é um modelo relacionado com o conjunto de mensagens do log de longa duração, dos tickets de longa duração. Então, aqui a gente tinha os problemas dessa organização sendo retratados nas conversas dos participantes. E aí a gente observa aqui loops de interações que são mais frequentes nos tickets de longa duração. Então, a gente vê que tem loops, ou seja, as pessoas elas ficam indo e voltando naquela conversa. E a gente encontrou realmente padrões de conversação predominantes. E esses padrões, eles são relacionados com crenças e desejos. Então, a gente realmente percebe, olha, aqui, quando um ticket tem uma longa duração, existem padrões de conversação que são associados a eles. Então, a gente consegue aquela proposta de ter indicadores relacionados com esses padrões de interação fazem sentido, né? O que a empresa pode fazer a partir daí? Começar a monitorar as conversações, monitorar os indicadores relacionados a essas conversações. Então, quando eles percebem que ele está entrando, por exemplo, num desses loops padrão que a gente conseguiu descobrir, o que ele faz? Ele consegue agir mais rapidamente, ele consegue mudar a prioridade daquele ticket, colocar um técnico, de repente, mais experiente naquele problema específico que está sendo tratado. Então, a empresa consegue agir mais rapidamente, né? Mas é claro que, para isso, ela tem que ter implementado, ela está usando ferramentas de mineração de processos, dado que a gente converte esse log e aí alimenta essas ferramentas de mineração de processos com
o log de conversação. Então, a gente percebe que nesses dois tipos de padrões que a gente observou, o que estava acontecendo ali, né? Tinha interações entre clientes e os técnicos sobre o status da requisição, então eles ficavam muito tempo, perdiam muito tempo nessa conversa, aumento do nível de priorização do ticket, ou o sistema volta a funcionar e eles só percebem muito tempo depois. Uma interação longa no final do ticket, onde eles ficam discutindo, né, recomendações, sugestões para prevenir o tipo de incidente, que poderiam, por exemplo, ser feitas de forma automática, ganhando tempo ali deles no acordo de nível de serviço máximo que eles podiam ter. Então, a partir dessas observações, a empresa consegue, né, passou a usar essas ferramentas para melhorar o processo deles e se manter lá dentro do padrão. Aí a segunda coisa é que essas narrativas, elas também permitem a gente compreender as tomadas de decisão. Então, o que a gente faz nesse caso? A gente identifica pontos de decisão dentro das conversas. Eu botei um exemplo aqui muito simples, né, onde no momento da conversação eles dizem: nós decidimos restaurar o sistema. Eu sugiro que você restaure o sistema. Então, esses momentos que a gente identifica de decisão permitem com que a gente analise o que aconteceu exatamente antes da decisão, para entender como é que uma conversa, como é que um padrão de conversação leva a uma boa tomada de decisão. E com isso a empresa também tem condição de melhorar as suas tomadas de decisão e de otimizar mesmo o tempo de tomada de decisão. Bom, e aí assim, só resumindo, o que a gente viu como resultados, né? Qual foi a análise que a gente pode fazer desse caso? A empresa ela ganha uma percepção ampliada sobre o processo, porque ela passa a levar em consideração fatores que ela não levava antes. Antes ela só media tempo, quantidade de problemas sendo resolvidos. Agora ela consegue associar outras coisas a essa forma como ela está resolvendo os problemas. Que ajuda no monitoramento e na auditoria desse tipo de problema, desse tipo de processo, que é um processo complexo, porque ele envolve pessoas, ele envolve o conhecimento das pessoas, por isso é que a gente chama de processos intensivos em conhecimento. Ele dá mais visibilidade também sobre as tomadas de decisão, porque a gente consegue identificar o que foi, em que momento que essa decisão foi tomada e o que levou a essa tomada de decisão, né? Então, a gente consegue rastrear as causas, os motivos das tomadas de decisão. Em contrapartida, é claro que vocês devem imaginar que isso não é uma atividade muito fácil de ser feita, né? Então, por quê? Porque a gente depende da qualidade de dados não estruturados. Então, esse sistema que a empresa usa, toda a interação é feita através de e-mail, troca de mensagens que fica registrado no sistema. Então, a gente tem os dados, mas isso não significa que a qualidade deles é suficiente. Então, a gente tem que fazer um pré-processamento, a gente tem que trabalhar nesses dados. A base de dados também não é completa, então a gente também tem que lidar com isso, e ainda tem uma imprecisão de uso das técnicas de processamento de linguagem natural para a língua portuguesa. A gente ainda não tem soluções exatamente boas, mas é um trabalho que a gente acha que vale a pena investir, né, em criar e definir esse tipo de indicadores. E é isso, esse era o caso que eu queria contar aí para vocês. Obrigada pela atenção, depois fico aberta aí às perguntas. Muito obrigado, professora Flávia Santoro. Também vamos passar aqui agora já para os demais, para a gente poder concentrar as perguntas ao final. Tudo bem, professora? Legal. Então, vamos lá. Agora eu vou chamar aqui, novamente, o professor Dr. Thales Costa, para continuar falando sobre auditoria em compliance, agora um pouco mais focado, né, dentro de processos operacionais. Professor Dr. Thales Costa, por favor, com a palavra, por gentileza. Já vamos fazendo os compartilhamentos de tela aí, né, para a gente já fazer os testes, ver se está tudo ok. Acho que o teu microfone do professor está mutado também. Te liberar aqui o fone. Agora eu perfeito. Excelente. Compartilhar a tela aí para ver se a gente está tudo ok. De repente a gente consegue também com suporte aqui de outro apoio. Pronto. Excelente. Pessoal, então... Okay. Opa. Pode seguir, professor. Perdi. Com a palavra. Não, Perdi pode seguir aí, som? tudo certo. Não, o som está okay. perfeito. Então, vamos começar então.
Então, a minha parte do painel envolve falar sobre a conformidade nos processos operacionais. E os processos operacionais, só para a gente ter uma definição, né, são aqueles processos que geram valor para o cliente, né, pela produção, entrega de bens e serviços. Eles normalmente estão em contato direto com o cliente ou com os fornecedores que são necessários para a produção dos bens e serviços. Então, esses processos são responsáveis pela percepção de valor que os clientes atribuem à organização, porque é através desses processos que os clientes recebem, né, os produtos e serviços. Falhas nesses processos são percebidas de forma direta e rápida pelos clientes, né? Outros nomes dados ao que eu estou chamando aqui de processos operacionais são processos essenciais, processos finalísticos, primários, etc. Uma classificação geral são processos que são críticos para a missão da organização, né? Se eles falham, a missão da organização pode estar falhando também. Em termos de conformidade desses processos, existem basicamente dois tipos de conformidade que eu diferencio. Primeiro é a conformidade da estrutura, né? Então, nós temos falhas de conformidade, por exemplo, se eu tenho aqui uma estrutura de um processo, né, formado por uma sequência de atividades que são realizadas. De repente, eu tenho uma atividade prevista no processo, no modelo do processo, que não foi realizada. Então, isso é uma falha de conformidade na estrutura. Da mesma forma, eu posso ter uma atividade que não está prevista no modelo do processo, mas aparece no log de eventos, como uma atividade executada. Essa é uma outra falha de conformidade. Eu posso ter também diferenças em termos de caminhos. Então, eu posso ter, por exemplo, imagina que esse caminho aqui, que vai dessa atividade para a outra, é um caminho que pode não estar previsto no modelo do processo, mas aparece no log de atividades executadas, né? Então, são todas conformidades que a gente pode dizer que elas ficam visíveis, né, no diagrama de modelo do processo. Existem também outros tipos de conformidades que não são tão visíveis. Eu diferencio como conformidade de regras de negócios e controles, tá? Então, você pode ter do processo, digamos aqui, entre essas atividades e as duas seguintes, um controle que direciona o fluxo de execução do processo para esta atividade ou para essa outra, conforme um valor, um atributo daquele processo sendo executado. Então, será que esse controle está sendo corretamente executado em todas as ocorrências do processo? Se eu tiver alguns casos onde o processo é encaminhado numa direção diferente, é uma falha de conformidade. Mas aqui já não é mais visível na sequência em si, mas eu tenho que saber, no interior do processo, os dados dele para poder verificar essas diferenças, né? Então, isso normalmente eu tenho uma falha, seja do escopo das junções de caminhos do processo ou nas divergências, né? Mas eu posso ter também outras divergências de conformidade. Então, por exemplo, eu posso ter uma violação de uma regra de negócio que me impõe, por exemplo, um limite máximo para uma atividade que é iniciada aqui, passa para essa segunda atividade, e ela deveria ser executada até um certo limite de tempo, né? E se ela demorar mais do que isso, pode ser considerado como uma falha de conformidade, né? Outro tipo de violação de regra é a atribuição da execução da atividade.
Então, essa atividade aqui, digamos, ela deveria ser executada por um determinado perfil, um gerente, por exemplo, um perfil de supervisor, mas se ela for eventualmente executada por alguém que não tenha esse perfil, mais uma vez, a gente não podemos ter uma violação de conformidade. Não? Por que eu diferencio esses dois tipos? Porque alguns deles são mais problemáticos do que outros, principalmente nesses processos chamados operacionais. Vou mostrar um pouco mais para frente. Né? Hoje, nós temos que as aplicações de conformidade em processo, elas estão divididas em basicamente dois tipos. As aplicações de conformidade, análise de conformidade na operação, propriamente dito, né? Ou seja, durante a execução do processo, as equipes de gestão do processo se preocupam em acompanhar se os processos estão sendo executados da forma correta, né? E então elas fazem uma análise de conformidade que a gente pode dizer que ela é contínua, ela está sendo permanentemente executada ao longo do tempo. Enquanto o processo está vivo, ele está sendo verificado. E a perspectiva dessa análise de conformidade é de manter o cliente. Nós queremos, principalmente, evitar problemas para o cliente. É uma conformidade caso a caso do processo, né? E ela tenta agir na ocorrência da não conformidade. Então, se eu percebo que teve um problema na execução do processo, eu quero agir para reparar o problema e evitar que ele resulte mais para frente num cliente insatisfeito o suficiente para romper a sua relação com a organização. E o outro tipo é o da conformidade pela auditoria, ou seja, periodicamente, a organização realiza ações de auditoria, onde uma equipe que não é a equipe de gestão do processo, pode ser interna da organização, pode ser externa, ela vai na área onde o processo é executado ou é gerenciado, e através dos dados de execução do processo ou de documentos, ela seleciona casos de execução do processo para verificar se ele foi executado conforme o previsto. Então, essa não é mais uma análise contínua, mas ela é periódica e em geral, após os processos terem sido executados. A perspectiva principal aqui é a de redução de risco da organização. O cliente já recebeu, em geral, o seu produto ou serviço, ficou satisfeito ou insatisfeito, e nesse ponto já não é mais o caso, né? Mas a questão é saber, será que os erros, as falhas de conformidade geram risco para a organização e qual a gravidade desse risco e o que fazer para reduzir esse tipo de ocorrência. E, normalmente, na auditoria convencional, essa análise é feita através de amostras do processo, e nunca do processo completo. Okay? Quais são os problemas e dificuldades? A gente começa porque nós temos essa situação aqui de três conjuntos que se sobrepõem, mas não são exatamente iguais. Nós temos a realidade da execução do processo, ou seja, o que acontece realmente na prática, né? Nós temos o modelo do processo e nós temos o log de evento, que é o registro do que supostamente aconteceu na execução do processo. E eles não se sobrepõem. Temos uma região aqui onde a realidade, o modelo e o log se sobrepõem, mas temos regiões onde apenas dois deles se sobrepõem. Então, nós temos essas situações aqui em que nem tudo que é possível de acontecer no modelo realmente acontece. Esse trecho aqui fora. Nós temos a situação em que nem tudo que é possível no modelo está registrado no log. Então, nós temos, por exemplo, essa área aqui, onde são coisas
estão no modelo, sequências de execução de atividades que estão no modelo, estão na realidade do que pode acontecer, mas não estão no log. E nem tudo que é registrado no log pode aconteceu efetivamente. Né? Nós sabemos que temos problemas, todo o sistema tem problemas nos seus dados registrados. A não conformidade, que nos interessa aqui normalmente, é verificado pelo aquilo que está registrado no log e aconteceu na realidade, mas não deveria acontecer segundo o modelo do processo. Quais são os problemas e dificuldades que mais impactam esses dois tipos de análise de conformidade? Primeiro, o escopo de sistemas de dados nos processos operacionais costuma não ser muito simples. Não, digamos, começa pelo fato de que o log de eventos é composto por múltiplas fontes de sistemas. Né? Então, você tem parte dos dados do processo, por exemplo, podem vir de um sistema de CRM, que cuida da relação lá das áreas de vendas com os clientes. Outra parte dos dados podem vir de um sistema financeiro, de um sistema de ordem de logística para a entrega dos produtos. Então, você tem um conjunto de diversas fontes que contribuem para a montagem do log, e você tem inconsistências entre a forma como cada um desses sistemas registram os dados. Essas inconsistências podem ser de formatos ou, muitas vezes, de conceitos que precisam ser conciliados, conceitos distintos que você precisa levar para um conceito comum. Né? Existem defasagens, então, entre essas práticas dos sistemas e o modelo previsto do processo, e, frequentemente, o custo da verificação dos dados contra os fatos que efetivamente ocorreram podem ser altos e difíceis de serem realizados. Né? E aí você tem que conviver com a incerteza de parte dos dados. Né? Você tem múltiplas perspectivas nessa análise de conformidade, então o processo ele pode ser visto sobre diferentes perspectivas. Por exemplo, um processo de aquisição de produtos, ele pode ser visto sobre a perspectiva do cliente que comprou 3 produtos, por exemplo, e quer ver o processo ser realizado como se fosse uma coisa só, mas na hora que esses produtos vão ser encaminhados, eles podem eventualmente ser separados pelo processo de entrega, processo logístico de entrega do produto. Você tem intervenções não controladas, então, tanto o cliente quanto fornecedores podem gerar eventos que provocam mudanças inesperadas no processo. Você tem algumas situações que são de ocorrências raras e difíceis de serem percebidas, mas que podem ter impacto alto. E no caso de processos contínuos, você tem dificuldades, eventualmente, de definir quando que aquele seu caso que interessa acompanhar começa ou termina. Tá? Então, você pode ter distâncias entre... desculpa, outra coisa. Você tem distância também entre processo percebido e realidade. Percebido pelos envolvidos, principalmente as equipes dentro da organização. É muito comum que alguns processos são vistos como... são processos muito simples. Tem meia dúzia de atividades que são realizadas em uma determinada sequência e pronto, não tem nada complicado. Mas, na realidade, ele não é assim. Na realidade, quando você
extrai o log de eventos e produz o modelo do processo, você vê que ele tem aquela meia dúzia de atividades, mas os caminhos, né, entre elas são múltiplos caminhos e gera uma complexidade bem maior do que aquela que é percebida pela organização. Então, você tem, sem a mineração de processo, você tem uma visibilidade muito baixa dessa complexidade. E você tem, por outro lado, uma visibilidade alta daquilo que a gente chama dos causos, que são aquelas histórias, aqueles mitos, aquelas lendas que existem nas organizações a respeito, em 1900 e não sei quantas, teve aquele caso do cliente que demorou para receber o produto chegou quebrado, não sei o quê, e ele era primo do cunhado do diretor, e aí isso gerou um tumulto enorme na organização, aquilo vira um grande caos, né, e que impacta muito na percepção que as pessoas na organização têm do processo. Mas foi um caso em 100 mil, por exemplo, e não teve, na verdade, tanta importância assim. E você tem as percepções negativas, né? Então, quem não faz, fiscaliza. Então, a auditoria sofre muito isso, porque você tem a percepção de que a auditoria está sendo realizada por pessoas que estão lá só para fiscalizar, para punir, né? Ou então você tem aquelas percepções de não se quer dar visibilidade aos problemas porque existe um medo de virar o barco, né? Não se quer prejudicar os companheiros de trabalho, né? Professor Tales, eu vou pedir a gentileza só em relação ao tempo, tá? Para a gente se concentrar um pouquinho mais, 2 minutinhos aí, para a gente poder passar para o próximo palestrante, por gentileza. Ok, então nós temos análise como ganhos e resultados. A gente tem uma análise do escopo completo do processo, no caso de auditoria, contra uma auditoria convencional baseada numa seleção de amostras. A gente tem a qualificação de problemas e riscos com bases quantitativas, que reduz enormemente a percepção de lendas, né? Promove-se questões sobre o processo baseado em dados, e nós temos uma possibilidade de se fazer um drill down seletivo do processo conforme as regras de negócio. Isso já viram, acho que mais de uma vez hoje nas palestras da manhã, né? Então, você pode olhar como o processo funciona em termos de segregação de funções, por exemplo, que é uma questão importante na conformidade, limites de tempos, valores, e, enfim, reduz o ciclo de verificação e dá maior transparência aos processos. E, para finalizar, eu listei aqui para vocês, vai na apresentação, não vou falar muito, exemplos que podem ser encontrados. Então, existe o evento do BPI Challenge, por exemplo, que há 10 anos é realizado, junto com conferências de processo, onde dados de casos de mineração de processo são cedidos por organizações para que aqueles interessados na questão da mineração possam avaliar esses processos. Então, você tem aqui, por exemplo, 2 casos, onde, se você quiser, através desses links, você acessa arquivos com os dados do processo, com descrição do que é o processo, e com trabalhos de análise que foram apresentados nos congressos como parte do desafio, né? Além disso, tem alguns casos que podem ser vistos, por exemplo, a Fluxicom promove anualmente um evento onde profissionais apresentam seus casos. Então, aqui apenas vídeo, não tem os dados do processo, mas tem alguns bastante interessantes. E é isso.
Muito bom, muito bom. Muito obrigado, professor Thales Costa. Vamos dar continuidade aqui ao evento. Depois, professor, a gente vai chamar aqui novamente a sala para trazer algumas perguntas aqui do público que está nos acompanhando. E agora vamos chamar aqui a Franciele e a Shen para falar um pouco também desse tema, né, de auditoria e compliance, mas dentro do processo de contas médicas e jornada do paciente. Então, por favor, se puder já tomar a palavra, Fran. Olá, treinou o meu sobrenome, né, Daniel? Treinei. Pessoal, só para vocês terem uma ideia aqui, eu mandei uma mensagem para ela antecipada, porque eu olhei para o nome dela, Franciele e Ashsen. Eu falei, não, eu vou mandar uma mensagem antes, que eu não quero cometer essa gafe aqui, mas muito bom. Eu vou compartilhar aqui na tela, mas falou bem, você está entre os 2% que acertaram o sobrenome. Me preocupei também, né? Foi importante. Você pode me dar um ok? Já está na tela já, perfeito. Ok. Então, antes de começar, eu gostaria de parabenizar a professora doutora Flávia e o professor doutor Thales pelas brilhantes apresentações. Daniel, te agradecer mais uma vez pela mediação e quero agradecer especialmente a equipe do Upflux, o Alex e o Clayton pelo convite. É uma honra estar aqui. Eu fui convidada para falar de auditoria na saúde, entre contas médicas e jornada do paciente. Antes de começar, eu gostaria de me apresentar e declarar os meus conflitos de interesse. Então, eu sou Franciele Achessen, eu tenho formação em enfermagem, tenho especialização em auditoria e gestão em saúde, sou mestre em tecnologia e saúde pela PUC Paraná, e atualmente eu sou colaboradora da Unimed Federação do Estado do Paraná. Então, acredito que o público que está assistindo o evento, nem todos são da área da saúde, mas eu gostaria de contextualizar um pouco sobre a auditoria em saúde. A auditoria em saúde, ela avalia se aqueles serviços, aqueles procedimentos, aqueles atendimentos realizados ao paciente, se esses procedimentos estão de acordo com normas regulatórias, se estão de acordo com protocolos assistenciais ou até com boas práticas hospitalares. A auditoria, ela não tem um poder punitivo, ela não tem um caráter punitivo. A auditoria em saúde visa garantir a qualidade do atendimento e, principalmente, garantir a segurança do paciente. Mais para frente, eu vou falar um pouco das dificuldades e dos avanços, então quero passar um pouquinho a história da auditoria em saúde. Uma das primeiras publicações nessa área, ela aconteceu na década de 70, então estima-se que na década de 70, que iniciou a auditoria na saúde, essa área ela era exclusivamente direcionada à área médica, mas com o passar do tempo, demais profissionais de saúde, entre enfermeiros, farmacêuticos, também se juntaram aí ao ramo da auditoria. Com essa extensão aos demais profissionais de saúde, os conselhos de classe também trabalharam nas regulamentações desse profissional. Ainda na história, então, voltando para a era ainda não informatizada, os processos não informatizados acarretavam numa verificação individual das contas médicas. E essa verificação individual causava grandes chances de equívocos. Além disso, nós tínhamos times reduzidos, então um limite analítico de contas médicas e também a complexidade do sistema. A complexidade que eu digo, a burocracia, né? Tanto do sistema de saúde pública quanto o sistema de saúde complementar. Quando a era da informatização em saúde veio à tona, enfim, os processos eles se tornaram mais ágeis, o volume de informações aumentou consideravelmente e com toda essa informatização foi possível definir uma padronização. E essa padronização envolveu códigos, procedimentos e tabelas. Trazendo um pouco para o contexto da organização que eu estou inserida atualmente,
nós percebemos que antes da mineração de processos, existia uma elegibilidade manual das contas médicas. Existia um recurso humano dedicado para fazer essa aferição das contas. Então, quais contas são elegíveis para uma auditoria médica ou para a auditoria de enfermagem? Esse recurso humano, ele tinha uma capacidade limitada de aferição, o volume muito grande causava grandes chances de equívocos, o limite de contas auditadas até pelos próprios profissionais da auditoria era uma realidade, e também nós temos toda a complexidade do sistema que envolve a complexidade das operadoras de plano de saúde envolvendo a saúde suplementar. Depois da mineração de processos, depois da implantação do sistema, todas aquelas regras que eram elegidas manualmente, elas se tornaram automatizadas. Aquele recurso humano que era especificamente voltado para fazer essa elegibilidade, ele foi envolvido em outras questões. Hoje a aferição é feita via inteligência artificial, ocasionando, o menor número de equívocos, né? Porque a partir do momento que eu defino uma regra, se aquela conta se enquadra na regra, o sistema vai se encarregar de mandar aquela conta para a auditoria de enfermagem. Também um grande ganho para a nossa organização foi a integração com os sistemas da operadora. Então, eventuais glosas, eventuais contestações são feitas direto no software e essa contestação, essa glosa já se integra automaticamente com o sistema de gestão. Depois que nós implantamos, passamos a trabalhar com a mineração de processos na auditoria, nós tivemos um aumento de 200% na quantidade de contas auditadas mensalmente. Mas esse volume, foi porque o volume de contas aumentou? Não. Hoje, nós focamos no que é necessário. Então, o foco é nas não conformidades. Então, aquelas contas que estão dentro das regras, elas não são auditadas ou são verificadas para eventuais conferências, mas o foco hoje é na não conformidade. A qualidade da análise do enfermeiro, do médico auditor também melhorou consideravelmente e hoje, além da questão contábil, que é muito voltada para a auditoria, né, a conferência de materiais, procedimentos, o foco é na qualidade da assistência prestada ao paciente. Então, isso é um ganho inexplicável que nós temos que mensurar aqui. Como que funciona a questão da automação de regras? E foi falado dos modelos de referência. Então, para se construir um modelo de referência, eu trabalho com o modelo BPM, e a partir do momento eu faço pode ser para uma determinada doença, pode ser para uma determinada regra, enfim, dentro de cada atributo eu defino o custo, eu defino a quantidade, eu defino quais são as recorrências daqueles materiais ou daquele procedimento, e também eu posso ordenar se eu quero ver exatamente uma sequência de procedimentos. Então, por trás de cada atributo nesse modelo de referência, eu tenho as regras. E as regras, elas são refletidas em modelos de referência automatizados. Eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês dos inúmeros modelos de referência que nós temos hoje e que ajuda bastante o pessoal da auditoria. A partir do momento que eu construo a minha regra, então eu coloco os atributos de custo, quantidade e recorrência, o próprio sistema já vai verificar quais são as contas que estão ou não em conformidade. Então, aqui uma tela de um Kanban de diversas contas que estão em conformidade. Essas contas, elas sobem porque elas foram aplicáveis a alguma regra estabelecida, seja de custo, seja de quantidade, e se porventura a auditoria de enfermagem quiser verificar essa conta, vai para a caixinha da auditoria de enfermagem. Caso essa conta não seja verificada, até porque é uma conta que está em conformidade, automaticamente o sistema finaliza. Ao contrário do que aparece aqui no Kanban dos casos que não estão conformes. Então, por exemplo,
eu consigo saber, né, hoje, quais são as contas que estão em aberto, estão aguardando ali uma auditoria de enfermagem, uma auditoria médica, quais são as contas que estão sendo vistas pela equipe de enfermagem e pela equipe médica. Eu também consigo filtrar por responsável, se a guia foi finalizada, se não foi finalizada, se houve contestação ou não. Eu quero destacar que aqui eu tenho o valor de cada conta também, mas que foi ocultado aí por uma questão de privacidade dos dados. Então, um exemplo de como esse processo automatizado contribui significativamente com a equipe de auditoria. Também não posso deixar de falar da sustentabilidade. Antigamente, todas as contas que chegavam para a auditoria eram impressas e conferidas serviço a serviço. Então, hoje, nenhuma conta mais é impressa. Os enfermeiros auditores e os médicos auditores, eles fazem essa conferência diretamente no sistema, eles verificam diretamente no sistema, finalizam aquela guia sem precisar imprimir. E a gente fez uma conta simples ali para uma questão aí de 10 anos, levando em consideração uma média histórica de contas que eram impressas. Em 10 anos, nós deixaremos de imprimir mais de 1.300.000 folhas. Então, um grande ganho aí também para a sociedade como um todo. Eu vou passar da auditoria agora de contas e falar um pouquinho da jornada do paciente. Como o professor Van der Austen falou pela manhã, né, a mineração de processos permite que você descubra o fluxo da jornada de um paciente, de um processo, e aqui eu trouxe um exemplo de um fluxo de um paciente, onde eu consigo saber exatamente por onde ele começou, quais foram os caminhos percorridos e qual foi o desfecho, né, como que terminou esse caso. O que eu destaco aqui é que eu consigo saber, por meio da mineração de processos, os tempos entre uma atividade e outra. Então, por exemplo, da triagem até uma consulta médica, foram necessários 55 minutos para que esses eventos ocorressem. Também, o que eu acho muito legal da mineração de processos é a questão da recorrência. Então, por exemplo, aqui na cirurgia, é possível verificar que houve uma recorrência de um procedimento cirúrgico numa média de 2,17 horas. Assim como na parte de auditoria médica, na auditoria de contas, onde eu posso criar os meus modelos de referência, definir as minhas regras, para a jornada do paciente, isso também é possível. Então, nós aplicamos o modelo de regras também para a jornada do paciente. Aqui eu trago o exemplo de diversas situações onde essas regras auxiliam os profissionais que atuam no monitoramento daquele paciente. Então, por exemplo, tem uma linha de cuidado de doença respiratória, dentro dessa linha de cuidado, quais são os exames necessários, qual é a sequência adequada para aquela linha de cuidado, questões de passagem em pronto-socorro, internamento também são possíveis de serem verificadas a partir do momento que eu construo esse modelo de referência. Além da construção do modelo de referência, o que eu acho legal, eu trouxe aqui o print de do detalhe de um caso, claro que ocultado aqui por uma questão de segurança e sigilo da identificação do paciente, é que neste caso eu consigo saber quantas violações esse paciente tem. Então, por exemplo, a partir dos modelos que eu construí, é feito toda uma verificação desse modelo de referência e eu consigo saber onde foi que esse paciente violou, em qual linha de cuidado ele apresenta uma violação. Então, por exemplo, é possível também detalhar, então eu clico em uma dessas violações e consigo saber qual é exatamente o procedimento que está faltando ou está em excesso, no caso, que também posso trabalhar com a quantidade excessiva.
Nesse caso, desse paciente, ele tem 3 violações, e em uma dessas violações foi verificado que a consulta eletiva não foi realizada no período estabelecido. Então, por meio dessa mensagem, dessa verificação, aquele profissional de saúde que faz o contato com o paciente pode ligar para ele e aconselhar que ele procure o seu médico de referência, porque dentro da linha de cuidado esperada para aquele beneficiário é importante que ele faça uma consulta eletiva. Além disso, assim como o Marcelo Dallagassa comentou no painel anterior, nós conseguimos, a partir do modelo da descoberta da jornada de um modelo de referência, gravar este conhecimento e aplicar este conhecimento para diversos outros casos. Então, eu trouxe um exemplo fictício aqui. Eu gerei o meu modelo de referência para um determinado grupo, eu quero definir aqui a quantidade de atividades, as conexões, eu posso também filtrar aqui por tempo de espera, existem outras opções aqui, como custo, mediana, enfim. E vamos supor que esse foi o modelo de referência que o profissional de saúde, que aquele médico, que aquele enfermeiro julgou como sendo o modelo de referência ideal. Eu não preciso construir esse modelo de referência novamente. A ferramenta me permite com que eu salve, que eu salve esse modelo de referência, aqui eu defini um nome como modelo ideal, e que eu salve automaticamente, que eu possa usar esse modelo de referência descoberto para esse grupo, como sendo o modelo de referência ideal e aplicar isso para outros pacientes, para outros grupos. Além disso, falando da jornada do paciente, a questão do histórico também é muito interessante, porque eu tenho uma base de dados e geralmente esses dados estão em algum BI, estão desagrupados. Na ferramenta é possível verificar por ano, por mês, quantos eventos esse beneficiário fez, quantas violações ele teve. Então, além dos eventos, aqui do ladinho teria a questão do custo também, então eu posso verificar e acompanhar a jornada desse paciente. Então, para finalizar, algumas vantagens da mineração de processos na auditoria e na jornada do paciente, nós percebemos que na auditoria houve uma otimização do tempo de auditoria, assim, inexplicável. A qualidade da análise e a mudança do foco, como eu já citei anteriormente, hoje o foco é mais para a qualidade assistencial, verificar se realmente aquele atendimento prestado foi o melhor atendimento que aquele paciente poderia receber. Também nós temos uma agilidade, confiabilidade nas regras estabelecidas, então, a partir do momento que eu defino que contas de um determinado valor vão subir, eu sei que essas contas estarão dispostas para checagem da auditoria, tanto de enfermagem quanto auditoria médica. Nós tivemos também uma melhoria significativa em alguns indicadores de processo, e os processos que antes eram fragmentados, hoje são totalmente integrados. Na jornada do paciente, eu consigo conhecer esse percurso assistencial de forma automatizada, pelos modelos de referências descobertos. Esse modelo de referência eu posso utilizar para um acompanhamento desse beneficiário. Também eu tenho a questão da centralização dos dados, então, como eu mostrei, a ferramenta já agrupa todos os eventos feitos em um ano, em um mês, e depois eu posso abrir para saber o detalhamento. E também, a partir disso, eu consigo saber onde estão os principais desvios do processo. Então, era isso, Daniel. Eu acredito que eu cumpri com o tempo. Muito bom, Fran, ótimo, muito bom. Pessoal, vamos convidar aqui a professora Flávia, o professor Thales também, os demais, a mesa aqui, para a gente poder já trazer algumas perguntas aqui. Então, vou fazer a mesma ordem, né, do que foi a apresentação, para a gente poder fazer aqui uma discussão.
E aí, professora Flávia, a primeira pergunta que vem aqui, não é uma pergunta, uma afirmação, né, que foi do professor Fábio Bezerra, que ele destacou, né, o fato de ser muito bacana, muito interessante a perspectiva a partir dos dados de diálogos, né, que produziu ali, aqueles eventos de mediação de processos. E aí, professor, o que acontece? Eu sou ali da área de saúde, né, sou enfermeiro de formação também, igual a Fran, e na área de saúde a gente vê muita reclamação de assim, pô, mas os meus dados não são tão bons, os meus dados, sempre tem aquela fala, né? E assim, queria que você comentasse um pouco mais sobre isso, né, pra gente, dentro do que foi colocado pelo professor Fábio Bezerra também, por gentileza. Legal, prazer, Fábio, você está aqui me ouvindo. Você lembra que eu fui da sua banca há muitos anos atrás? Enfim, bom, com certeza, isso é um problema, né? Porque principalmente quando a gente, quer dizer, já é um problema normalmente com dados estruturados, com dados não estruturados é mais ainda. Né? E aí, língua portuguesa, pior ainda, porque as técnicas que a gente tem não são tão boas. Mas, enfim, mas de qualquer forma, assim, a gente viu que a gente consegue fazer alguns experimentos e a gente conseguiu resultados, então isso é muito encorajador. Agora, é claro que, no meu caso, esse caso que eu mostrei para vocês foi um caso particular, onde a gente tinha um conjunto de dados, sim, e esse conjunto de dados a gente fez um pré-processamento nele, olhamos, limpamos algumas coisas, algumas falas que não estavam muito relacionadas, mas a gente fez depois um outro experimento, que aí não foi num caso com uma empresa, né, não foi um caso que a gente tinha, porque nesse caso que eu contei para vocês, a gente fez um trabalho de consultoria dentro dessa empresa. Então, a gente estava em contato com gestores, em contato com os participantes do processo, então a gente tinha condição de avaliar mesmo os resultados. Mas a gente fez um outro estudo que foi usando dados de conversas no GitHub, um processo de desenvolvimento de software. A gente pegou um exemplo de um processo de desenvolvimento, dados que são dados abertos, né, que a gente tem acesso, e fizemos um estudo parecido com nesse contexto. E também tivemos resultados bem interessantes, né? Então, realmente, a qualidade de dados é um problema, enfim, mas aí não tem muito jeito, né? A gente tem que ir trabalhando e lidando com isso. Muito bom, obrigado, professora. Professor Tales, uma pergunta assim, ó. Essa verificação de conformidade pelas controladorias geralmente acontece de forma amostral. Como vocês observam as empresas se preparando para responder às não conformidades logo que a falha acontece, né? No caso aqui, como conectar isso na gestão de processos? Então, professor Tales, se puder responder essa pergunta, por gentileza. Acho que está mutado, professor, se puder desmutar o... Sempre esquecendo. Sim, realmente as auditorias normalmente são feitas por amostragem, porque o tempo e o esforço que pode ser alocado na auditoria não permite fazer uma verificação 100%. Então, esse é um primeiro grande diferencial da verificação de conformidade pela mineração de processo, porque você pode tratar o universo completo, todo o conjunto dos processos, ou, no mínimo, com amostras muito maiores do que a auditoria convencional, né, e identificar de forma relativamente fácil e rápida aquelas ocorrências de processos que aparentam ter alguma não conformidade, né, ou aparentam algum comportamento que não é o que sai fora do previsto. Então, e aí a auditoria pode focar apenas nesses casos. Todas as ferramentas permitem você aplicar filtros para selecionar esses casos que têm alguma coisa de diferente, e a auditoria foca neles. Com isso, o processo da auditoria consegue ser bem mais rápido, mais abrangente e também mais acurado na identificação dos problemas reais do processo. Muito bom, professor. Uma pergunta aqui para a Fran. Fran, você comentou um pouquinho de modelos de referência, né, criação de regras. Como que se dá
esse trabalho, né, o quanto colabora, né, pensando na criação de modelos de referência, questão de regras, né, que a gente sabe que isso dentro da auditoria é muito importante. E aí, quando você tem uma solução como essa de mineração de processos, para facilitar, né, todo esse trabalho e entregar esses resultados que você colocou, até de aumento de 200% de auditoria. Se puder comentar um pouquinho sobre isso, por gentileza. A criação dos modelos de referência, ela é trabalhosa no início, porque eu preciso definir todas as regras, nós temos diversas variantes. No nosso caso, se o paciente foi atendido em intercâmbio estadual, intercâmbio nacional, isso já muda a questão das regras, mas otimiza demais o processo do enfermeiro auditor. Apesar do trabalho que nós temos no início. Eu vi que tem uma pergunta da Tatiane que é bem direcionada à questão dos modelos de glosas, né? Então, já aproveitando a deixa e respondendo a Tatiane Ribeiro, obrigada pela pergunta, Tatiane. Os modelos de glosa, eles trabalham basicamente com uma questão de quantidade e recorrência. Então, eu defino a quantidade ideal de recursos para aquele procedimento, para aquele atendimento, acrescido de uma recorrência, se houver, né? Se for o caso daquele atendimento necessitar de uma recorrência. Caso o sistema identifique que uma conta teve uma utilização de recursos acima do que foi definido, o sistema já sinaliza essa questão das glosas. Muito bom. Pessoal, a gente está indo aqui para os finalmente também, tá bom? Acho que a discussão foi muito rica, né, por cada conteúdo que foi apresentado aqui por todos vocês. Eu vou pedir a gentileza para que cada um deixe sua mensagem final, e começando pela professora Flávia, só dentro do que foi apresentado, da expectativa, né, que a gente falou lá da mineração de processos, da sua aplicabilidade e benefício. Professora, puder colocar, por gentileza? Bom, Daniel, obrigada, agradeço novamente, foi um prazer estar aqui com vocês, com o Franciele, com o Dr. Tales. Eu considero, assim, que essa área de mineração de processos, que está, eu acho que eu posso dizer assim, ela está começando ainda no Brasil, né, apesar de que já tem muita gente trabalhando, mas poderia estar muito mais, né? Eu acho que, assim, abre muitas portas, eu acho que a BPM está hoje em dia muito centrada nisso, assim como em todas as instâncias a gente está usando muito, a gente está se baseando em dados, né, para gerir nossos negócios. Na área de BPM não pode ser diferente, né? Então a área de Process Mining vem aí com força para isso. Acho que as empresas vão começar a adotar essas técnicas agora muito mais do que antes. Obrigada. Muito bom. Professor Tales? Mutado, professor. Bom, mais uma vez, obrigado pelo convite para o evento, foi muito bom. E eu acho que, como a doutora Flávia comentou, eu acho que a gente está vendo ainda o início de uma grande adoção de mineração de processos, né, complementando todo o que já aconteceu antes de gestão de processos, né. Então, agora, com a análise do processo baseada nos seus dados de execução, nós podemos caminhar em passos muito mais seguros, né, e validados pelos dados. Muito bom, muito obrigado, professor. Fran, por gentileza. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez, Daniel, professora doutora Flávia, professor doutor Tales, pela oportunidade de compartilharmos esse painel. E é claro que eu vou puxar a sardinha para o lado da saúde, né? Então, acredito que a tecnologia está aí, e a tecnologia está aí para a gente aproveitar, para a gente usufruir e conseguir agilizar os nossos processos, para que a gente consiga focar no que realmente é fundamental, que é promover uma qualidade da assistência ao nosso paciente, que é o nosso cliente. Muito bom, pessoal. Grato mais uma vez pela presença de cada uma, a professora Flávia, doutor Tales, Franciele também. Uma boa tarde a todos aqui. Eu vou passar a palavra agora aqui para o Alex, para que retome aqui a discussão.